E insistir no erro é burrice, é loucura. Mas a partir do momento que você se volta para o Senhor com arrependimento, você diz: eu fiz, eu falhei. O diabo não pode mais usar o teu passado contra você. Nem pessoas podem usar isso contra você. Quando elas disserem: no passado você fez, você vai falar: eu fiz, não faço mais. Naquele tempo você foi injusto, fui, e infelizmente eu fui, era o meu conhecimento da época, agora eu não sou mais a mesma pessoa. Traí, não traio mais, não sou mais a mesma pessoa. Então não se permita ser roubado, porque mesmo que a tempestade esteja aí, as batalhas estejam aí, não quer dizer que o barco vai afundar e você vai afundar com ele. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. O título da mensagem de hoje é: Rompendo em meio à tempestade. Na palavra do Senhor, mais precisamente no livro de Lamentações, diz que se o homem quer se queixar de algo, ele deve queixar-se das suas próprias escolhas. No livro de Amós, por sua vez, diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. É muito fácil o nosso posicionamento ser muito semelhante ao posicionamento do rei Acabe, que ao ver o profeta Elias chegando, ele começou a dizer: aí vem o perturbador de Israel. Porque Acabe considerava o profeta Elias como o causador, o culpado por aquele momento difícil que todo aquele povo estava enfrentando. Uma das primeiras coisas que eu preciso aprender a fazer é assumir a responsabilidade. A vida é minha, o casamento é meu, a empresa é minha, tudo que está ao meu redor pertence a mim. Então cabe a mim me posicionar, lutar, fazer o que é preciso. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos está ligado ao fato de que em algum momento nós não demos ouvidos às vozes certas. É o famoso eu vou pagar para ver. Esse pagar para ver é muito arriscado. É muito arriscado quando eu vivo a vida ignorando todo tipo de aviso, ignorando todo tipo de direção, ignorando tudo aquilo que o Senhor tem falado aos meus ouvidos, muitas vezes por intermédio dos homens de Deus, por intermédio da sua palavra, por intermédio de sonhos, por intermédio da nossa consciência. Preste bastante atenção na leitura que nós vamos fazer hoje. Atos 27, a partir do versículo 9. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. A palavra do Senhor fala sobre a necessidade de nós respeitarmos o tempo. No livro de Eclesiastes diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Viver fora do tempo é viver dores de cabeças constantes, é viver passando por momentos difíceis constantemente. Quando nós estamos falando sobre o tempo certo, literalmente quando nós estamos no tempo certo, nós temos um favor especial, sobrenatural, para realizar aquilo que está nas nossas mãos naquele momento. O que acaba acontecendo com grande parte das pessoas é que muitos vivem a vida como o povo de Israel antes do processo da conquista da terra prometida. O Senhor disse assim: saiam deste lugar, vão e tomem posse, é certo que vocês vão conquistar.
Saia deste lugar, porque eu estou com vocês, eu vou favorecê-los e a vitória é de vocês. E eles não foram. Quando o Senhor disse, agora a porta está se fechando, qual foi o posicionamento deles? Agora nós queremos, agora nós vamos. Só que eles já tinham perdido a graça para aquele momento. Aquele portal já tinha se fechado. Essa frase do início, havíamos perdido muito tempo. Um dos fatores mais importantes na vida de um homem para que ele alcance fluidez é aprender a não perder os times da vida. Fluidez está diretamente ligado ao momento. Eu preciso fazer agora, então eu faço agora. Eu preciso fazer neste momento, então eu faço neste momento. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. A incrível experiência, bagagem que Paulo carregava e também o discernimento do Espírito fez com que ele tivesse de uma forma muito sensata este posicionamento. Não vão, porque agora não é o momento. Não vão, não faça isso, porque agora não é a hora certa. Perceba que Paulo falou claramente, prejuízo vai chegar e nós vamos correr risco de vida. Não faça isso agora, este não é o momento. Se nós prosseguirmos, o resultado não vai ser bom. E constantemente o Senhor fala aos nossos corações. No livro de Provérbios tem uma passagem que, se não me falha a memória, eu não lembro se está no capítulo 14 ou se está no capítulo 12, que diz assim: existem caminhos para o homem que parecem ser as melhores opções de vida, mas no final acabam conduzindo à morte. Tem cara de bom, parece o momento, mas na minha consciência, na minha mente, eu sei que não é bom, eu sei que não é hora, eu sei que não é o momento certo, e eu acabo insistindo naquilo que não é bênção, não vai terminar como sendo bênção na minha vida. Provérbios 13:13 diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Repita isso comigo, por favor. Ignorar. Vamos, levante a sua voz. Ignorar os alertas não me isenta das consequências. E o que eles fizeram? Ignoraram o alerta de Paulo. Paulo disse: não vá, não faça isso. Muitas vezes o Senhor nos diz: não é que não é para você, só não é o momento de fazer. Tem uma passagem que diz assim, tudo tem o seu valor se feito na hora certa. Eu já vi esse filme acontecer várias e várias vezes. Pessoas comprando coisas que não eram para elas, talvez só não fosse o momento, mas por conta da teimosia, acabam insistindo naquilo, acabam dando determinados passos, tendo determinadas atitudes, e no final, por não ser o momento certo, acaba perdendo o prazer, acaba trazendo dor, acaba perdendo preocupação, e aquilo que naquele momento você teve a motivação para fazer, eu quero fazer, eu comprei, agora é meu, acaba se transformando em um grande pesadelo. Mas o oficial, versículo 11, mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Vamos lá, eu vou entrar no tema principal da mensagem. Eu me recordo, e eu já disse isso em outras reuniões, mas eu vou levar para toda a minha vida, o dia que um rapaz, ele chegou em mim e falou assim, quando eu sei que eu sou o culpado, quando eu sei que eu sou o responsável, quando eu sei que tudo de negativo que está acontecendo na minha vida é por culpa minha, mesmo assim, o Senhor, Ele responde?
Ele muda a nossa história? E eu dei uma resposta muito simples para ele. Eu disse assim para ele: e quando nós não somos os responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos erros? E quando nós não somos os culpados por aquilo que está acontecendo conosco? Grande parte das dores que nós enfrentamos, eu pelo menos eu tenho essa consciência muito clara. As angústias que eu vivi, as dores que eu sofri, estão diretamente ligados aos posicionamentos que eu tive ou deixei de ter. E qual que foi o grande problema deste momento que este homem estava enfrentando e o levou a fazer essa pergunta para mim? Por ele ter ciência que ele era culpado, a consciência começou a pesar. Consciência pesada, ele não tinha força para buscar, ele não tinha força para estar na igreja, ele não tinha força para se posicionar. E esse é um erro que não pode existir, porque nós somos falhos. Diga isso: eu sou falho. Olha para a pessoa do seu lado, diga isso a ela: você é falha. Você vai errar bastante ainda. Eu sei, você sabe, e mais do que nós, Deus sabe. Deus sabe das nossas falhas. A última coisa que eu posso fazer, após uma atitude precipitada, após decidir seguir um determinado caminho, sendo que eu já tinha sido alertado, não vá por este caminho, é desistir de lutar. Isso não pode acontecer. Mesmo eu sendo culpado, mesmo eu tendo dado causa, mesmo eu tendo vacilado no meio da caminhada, Deus pode me dar o livramento? Sim ou não? Senão nós estaríamos perdidos. Todas as vezes nós estaríamos perdidos. Quando a Bíblia fala sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a paciência de Deus, você acha que a Bíblia está se referindo ao quê? Justamente a essa necessidade que Deus muitas vezes tem de nos amar, agir, mesmo sabendo que nós estamos falhando constantemente. Lembra do povo de Israel no período dos juízes? Faziam o que o Senhor reprovava, clamava, o Senhor vinha com livramento. E de novo faziam o que o Senhor desaprovava, as consequências chegavam, clamavam por livramento, o Senhor aparecia. Entenda que eu não estou falando que você tem que viver a vida sabendo que a qualquer momento, quando você buscar ao Senhor, Ele vai te livrar. Então por conta disso eu posso viver uma vida de erros, uma vida de precipitações. Não é isso. Até porque eu aprendi que tem consequências que elas são revertidas, mas tem consequências que, infelizmente, dependendo do tempo que eu demorar, dependendo do tipo de posicionamento que eu tiver, dependendo do plantio que eu fizer, não tem como as consequências serem revertidas. Eu lembro de falar isso para uma pessoa e ela falar: eu não acredito nisso. E eu falei: eu vou te dar um exemplo. Eu me recordo de casos de eu atender pessoas em que o problema delas era a imoralidade. Se envolvia com uma pessoa, saía daqui, se envolvia com outra, saía daqui, se envolvia com outra, e não parava. No meio de todo esse rolo, engravidou. Tem como reverter uma gravidez? Então nós estamos falando de uma consequência irreversível. Mas eu acredito demais na misericórdia do Senhor. Eu acredito na bondade do Senhor. Eu acredito que mesmo com escolhas precipitadas, se eu for ao Senhor de todo o meu coração, Ele vai se levantar do teu santo trono, Ele vai vir com teu imenso poder e Ele vai mudar a minha realidade. Mas uma coisa que eu preciso aprender: sempre existirão duas vozes, sempre, o tempo todo. Sabe aquele negócio de desenho? Quem assistia Pica-Pau? Quem já viu Pica-Pau? Pica-Pau é clássico. Aparecia um demoninho aqui do lado e aparecia um anjinho aqui do outro lado. O anjinho falava: não faça. Aí o demoninho com o chifre: vai, faça, não vai dar em nada. Pode comer o fruto proibido, não vai dar nada, é o fruto permitido. Existe a voz natural, existem as vozes dos especialistas, muitas vezes a voz do maligno, e sempre vai existir uma segunda voz, que é a voz do Senhor. E em muitos momentos, a voz do Senhor vai se manifestar por intermédio dos seus homens e mulheres de Deus. Aqui, esses homens foram orientados por Paulo,
Mas nós acabamos de ler, eles deram mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros, levante a sua voz, repita isso comigo por favor, pensaram que conseguiriam, o que está escrito ali? Eu fui alertado, eu decido dar um determinado passo, eu vejo que o vento está leve, muitas vezes é a força que eu preciso para dar um passo atrás do outro, e aí eu começo, acreditando que eu vou chegar aonde eu desejo, mesmo tendo ouvido, não vá por aí, não faça isso, mas como o vento está leve, eu pago para ver. Mas aí que está, boa parte das consequências, elas são progressivas, elas não chegam de uma só vez, elas vêm, vai piorando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então grande parte das nossas batalhas no dia a dia, não vão começar com uma grande tempestade, vão começar com um vento leve, e daqui a pouco o vento se torna mais forte, daqui a pouco o vento se torna mais forte, daqui a pouco o vento se torna mais forte. Eles acreditavam que eles poderiam chegar lá, por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Na NBV diz assim, pareceu um dia perfeito para a viagem, mas o tempo mudou. Qual que é a palavra que está escrita ali? De repente. Só que esse de repente, não é bem um de repente, é de repente no quesito, o tempo estava bonito e de repente ficou feio, mas não é de repente por falta de aviso, foi avisado, foi alertado, não vá por aí, mas o tempo mudou de repente, e um vento com a força de furacão. Então perceba, vento leve, furacão. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, vamos juntos, levante a sua voz, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Como que é aquela música do Zeca Pagodinho? Vocês sabem da música que eu estou falando, como é? Canta aqui para mim por favor. Deixa a vida me levar. É isso aí. O que aconteceu aqui neste momento foi exatamente isso. E é essa a última coisa que você pode fazer. Eu escolhi errado? Escolhi. A tempestade chegou? Chegou. A última coisa que eu posso fazer, solta o barco da minha vida e deixa que a tempestade conduza. Isso não pode acontecer. Isso tem acontecido e pegado a muitas pessoas. Até tentam no início, mas a tempestade chega e eles acabam desistindo, deixam de lutar, acabam ficando entregues às próprias consequências. Querido, se eu me coloquei em um determinado lugar, eu tenho que lutar, eu tenho que me levantar, eu tenho que trabalhar para corrigir a situação. Entenda que o próprio Deus, Ele tem interesse em mudar a tua realidade. O próprio Deus tem um interesse que você corrija a tua situação. O próprio Deus tem interesse em te ajudar. Então a última coisa que você pode fazer, o negócio ficou feio, quer saber? Vou desistir. Quando as pessoas chegam até nós desesperadas, é muito comum nós ouvirmos a seguinte frase: cara, quer saber? Larguei mão, parei de fazer, parei de tentar, parei de lutar, parei de agir, parei de trabalhar. Tem pessoas que literalmente ao menor sinal de tempestade, quando os obstáculos chegam, elas param a vida, elas param com tudo. No dia seguinte, como as ondas se tornavam ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, as ondas ficaram mais, a Bíblia diz, abismo chama abismo, não existe mal que não fique. Tem pessoas que o problema dela já não é uma questão de largar o barco, mas é insistir em remar na força contrária.
Que mensagem que me vem à memória? Jonas. O Senhor disse: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele pagou um alto preço e a tempestade chegou. E lá por 2 ou 3 vezes diz assim: e a tempestade ficou mais difícil, e a tempestade ficou mais complicada, e a tempestade ficou mais forte, e o negócio foi ficando mais difícil, e o negócio foi ficando mais difícil, e o negócio foi ficando mais difícil. Primeiro ponto: não pague para ver, porque o que muitas vezes é ruim pode ficar muito pior. Recentemente eu ainda ouvi de uma pessoa assim: mas eu perdi tudo, não tem mais o que eu possa perder. E nós falamos assim: querido, você não viu absolutamente nada, você tem muito a perder. Mas por conta desse pensamento, ele continuou com o mesmo espírito, com o espírito errado. E naquela mesma semana, ele recebeu mais 2 ou 3 notícias dificílimas, complicadíssimas, e da boca dele mesmo nós ouvimos ele dizer: caramba, não é que o negócio ficou mais difícil mesmo? Segundo, e jogaram parte da carga fora. Olha o prejuízo. Olha o quanto muitas vezes ignorar uma direção me faz perder muitas coisas ao longo do caminho. Não era para eles terem perdido aquela carga, não era para eles terem desperdiçado, mas a situação se tornou tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eles começaram a ter que abrir mão de algumas coisas. Quantos não foram os casos que eu presenciei? Por exemplo, a compra de um veículo. Um veículo, eu me lembro de casos, casos de muitos anos atrás. Tem um caso que ele eu acredito que eu já citei ele, mas ele não sai da minha cabeça pela loucura que a pessoa fez. Nós temos sonhos, mas sonhos são bênçãos desde que eles sejam materializados na hora certa, no momento certo. E eu me lembro de uma pessoa que nem na igreja está mais, pelo desejo de querer andar em um determinado carro, ela entrou num financiamento tão alto, que só de carro ela pagava praticamente R$4.000 para manter um carro. R$4.000 é alto para pagar num carro, gente? Sim ou não? É muito alto. É muito alto. Se você ganha 50 mil, é outra história. Mas não era a realidade daquela pessoa naquele momento. E aí, para sustentar a tempestade que ele entrou, porque você pega o carro, mas o boleto vai chegar. O que essa pessoa começou a ter que fazer? Jogar fora algumas cargas. Começou a ter que vender algumas coisas para tentar acertar essa, começou a ter que desistir de algumas coisas para acertar essa, começou a abrir mão de muitas coisas para conseguir regularizar aquele momento. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível, repita isso comigo por favor, prosseguiu por muitos dias. Gente, uma escolha errada, ela pode nos custar dias, meses ou até mesmo anos de prejuízos. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. Literalmente, sabe aquela expressão? Eu não consigo ver mais uma luz no fim do túnel? Era mais ou menos isso. E olha como que são as coisas. Naquele tempo, sabe como que era o meio de navegação daquele povo? Por intermédio do sol, as estrelas. Eles sabiam para onde ir por intermédio disso. E aí eles já não conseguiam ver mais aquilo. Então, literalmente, eles estavam perdidos. Quem já se deparou aqui com uma situação em que a única coisa que você conseguia dizer é: cara, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. Levanta as mãos, por favor. Então, em algum momento, o sol e as estrelas também ficaram encobertos. Imagine esses homens, dias perdidos, sem saber o que fazer. Agora pegue os casos de pessoas que já estão há meses perdidas e não sabem o que fazer. Pegue aqueles casos que estão há anos perdidos e não sabem o que fazer.
até que perdemos todas as nossas esperanças. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa vulnerável. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que não tem força para lutar. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa sem esperança é uma pessoa que ela deixa de acreditar. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que ela se pega num posicionamento em que ela está lá assim, abatida, aflita, e ela fica assim: lutar para quê? Tentar por quê? Insistir por quê? Eu não vejo nada, é tudo trevas, a tempestade está cada vez mais forte, por que eu vou lutar? Quer ver como nós não estamos sozinhos nesse barco? Quem já se pegou fazendo esse questionamento? Para que lutar? Levanta as mãos, por favor. Olha, gente, nós somos tão parecidos. Eles se pegaram nessa realidade. Por conta daquela situação caótica, por conta daquelas trevas que eles estavam vivendo, perderam a esperança totalmente. E literalmente, aquela frase é muito real: a esperança é a última que morre. Ela não pode morrer. Ela não pode morrer. Porque biblicamente falando, nós temos mais do que uma passagem, inúmeras passagens que nos ensinam a lutar, a perseverar, mesmo que o cenário seja terrível. Lembra de Abraão? Ele creu contra toda esperança. Quando não havia esperança, ele continuou crendo. Mesmo quando parece não ter uma saída, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar acreditando. Mesmo quando algo pareça ser impossível, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar acreditando, eu preciso continuar lutando. Eu não posso me entregar agora. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: senhores, deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. É assim, ó. Eu acho que a última coisa que uma pessoa quer, depois dela ignorar uma determinada orientação, ela segue pelos caminhos que lhe convém e as consequências chegam. Acho que a última coisa que a pessoa quer ouvir no momento ruim é: eu avisei. Mas era necessário. Por quê? Porque aqueles homens precisavam entender, aprender a lição. Porque, gente, ó, com muita sinceridade, eu vou pegar por mim. Eu já fui orientado acerca de várias coisas. E também fui corrigido por repetir os mesmos erros. Só que eu aprendi que repetição de erros traz multiplicação de danos. Normalmente um erro repetido, ele não vai trazer o mesmo tipo de consequência. Ele vai trazer um tipo de consequência pior. Se eu cometer de novo, possivelmente vai piorar de novo. Se eu cometer de novo, vai piorar de novo, e aí vai piorando, e pode chegar num ponto em que vai ficar assim, literalmente complicado demais para sair daquela determinada situação. Paulo estava dizendo: mas eu avisei vocês, eu falei para vocês não irem por essa direção, mas vocês pagaram para ver. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: não pague para ver, confie no Senhor, acredite nele. Porque se pagar para ver é muito, muito doloroso. Caramba, eu lembro de acontecer algumas coisas comigo, e eu ouvi do meu pai e da minha mãe assim: quem avisa amigo é, né? Eu te avisei, não faça. Boa parte das orientações que a palavra nos dá, não é nos privando de prazer, é nos poupando de dores. Entenda que isso se reflete para todas as áreas da nossa vida, para todo tipo de profissional. Por exemplo, aqui nós temos uma advogada, a doutora. A doutora, ela tem um conhecimento e uma experiência para a área que ela mexe. Quando a doutora falar com vocês: não faça isso, porque vai dar BO no final. Não faça.
Quando o seu mecânico disser, não faça isso, não coloque esse tipo de combustível, não faça, porque vai dar problema. Quando determinado profissional que está junto com você disser, não faça tal, não ignore, de uma forma geral, mas acima de tudo, Deus, quando Deus disser, é porque Ele está poupando de uma dor muito maior. Olha o que o Senhor falou para o povo de Israel: ó meu povo, ouça as minhas advertências, quem dera você me escutasse, ó Israel, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos, olha a palavra que está ali, sem demora. Não tem como, preste muita atenção, tem tempestades que são consequências, colheitas, mas tem tempestades que são processos. Existem os dois tipos de tempestades. O que o Senhor está falando aqui, se vocês me dessem ouvidos, não é que vocês não teriam seus desafios, mas eu agiria sem demora. Em outras palavras, seria um processo rápido. A tempestade da consequência, ela tem uma tendência a ser mais difícil, mais complicada e muitas vezes mais longa, mais comprida. O sofrimento, cada derrota que o povo de Israel sofreu, humilhação, os prejuízos, aqueles anos em que foram submetidos a trabalhos escravos, tudo isso, nada fazia parte do que o Senhor tinha preparado para eles, mas eles ignoraram. Mas como eu disse no início da reunião, repita isso comigo por favor: o meu Deus é um Deus de misericórdia. Diga isso agora, meu Deus, eu sei que eu estou neste lugar por responsabilidade minha, mas eu preciso do Senhor. Olha o posicionamento seguinte: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Poderíamos ter evitado essa grande provação, mas não há como desistir agora. Diga isso, levante a sua voz, mas fale com fé: não há como desistir agora. De novo, está difícil, mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Olha para a pessoa do seu lado e declare isso sobre a vida dela: de agora em diante as coisas vão melhorar. De novo, de agora em diante as coisas vão melhorar. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Gente, isso é muito forte. Isso mexe muito com a minha fé. Ter consciência de que você é o responsável por aquele momento difícil já é um ponto importante, mas saber que Deus concedeu proteção a você, você vai passar por este momento difícil e vai chegar ileso aonde você precisa chegar, é extraordinário. Me traz muita esperança esse tipo de mensagem. Você tem noção o que é, no meio da tempestade, o Senhor aparecer? Essa era a luz no fim do túnel que aqueles homens precisavam. Mas perceba que antes do acontecimento, a libertação chegou com base em uma promessa que foi feita. Palavras foram liberadas. A tempestade em si ainda não tinha abaixado. Ela estava lá. O momento difícil estava lá. Mas eles já tinham uma palavra. Então, se em algum momento você recebeu algum tipo de palavra ao Senhor, se apegue a ela. Se você recebeu essa palavra da parte de Deus, se apegue a ela. Eu sei, o Senhor me concedeu proteção. Ele concedeu proteção à minha família, ao meu casamento. Ele concedeu proteção a todos aqueles que estão junto comigo, a minha empresa, e eu vou passar por este processo ileso. Eu vou vencer essa tempestade ileso. Eu vou romper em meio a essa grande tempestade ileso. Mas é por isso que é importante
você ter ou ser um Paulo dentro do navio. Porque toda essa proteção, tudo isso que foi liberado agora, foi por conta da fé de um homem. Você precisa ser o Paulo no seu navio. Você precisa ser aquele que continua lutando. Você precisa ser aquele que continua acreditando. Você precisa ser aquele que, mesmo não sendo perfeito, trabalha para corrigir os erros, para ajustar tudo que precisa ser ajustado, para que a situação seja mudada. Você tem que ser esse homem de fé. Você tem que ser esse homem de ousadia. Você tem que ser esse homem de coragem. Você tem que ser esse homem com um espírito diferente de todos os demais, porque aonde existe um Paulo, ninguém no barco perece. Lembra de Sodoma e Gomorra? O Senhor estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. E conforme o tempo foi passando, era perguntado ao Senhor: Senhor, se tiverem 20 homens de Deus lá, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se tiverem 15 homens de Deus lá, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se nós encontrarmos 10 homens de Deus lá, o Senhor não vai destruir? Ele disse: não, nós não vamos destruir. Mas o grande desafio hoje é encontrar um Paulo no meio do barco, no meio da tempestade. Você precisa ser esse Paulo. Alguém que vai se levantar com fé, alguém que vai se levantar com ousadia, alguém que vai se levantar com coragem. Quer ver uma coisa? Eu não vou dar detalhes, mas o bispo Guilherme, ele está ali acompanhando, ele é testemunha porque ele estava junto comigo nesse dia. Nós atendemos uma pessoa em um determinado momento, isso já tem um bom tempo, e essa pessoa, as consequências chegaram para ela. E a primeira coisa que nós falamos para ele, para essa pessoa, foi: se você for verdadeiro, confessar com sinceridade e honestidade, você vai alcançar misericórdia. De imediato, essa pessoa negou. Ela não foi verdadeira. E eu falei para ele, antes da conversa, eu falei assim para ele: ó, no meu espírito, essa pessoa, ela vai negar, mas porque as consequências são graves, porque era uma situação muito complicada, ele vai voltar e ele vai falar a verdade, e na verdade, Deus vai libertar. Dito e feito, veio numa segunda oportunidade, pôs para fora. Eu estou falando de um assunto muito delicado, mas a pessoa disse assim: eu fiz. Infelizmente, eu fiz. Eu me arrependo de ter feito, mas eu fiz. Naquele momento, eu não sei o que se passou na minha mente, eu não sei o que aconteceu, mas eu caí nessa cilada maldita. Eu fiz. Ele não estava simplesmente falando para nós, ele estava falando ao mundo espiritual. Sabe o que aconteceu? Ele tinha culpa no cartório, ele era responsável, e Deus deu o livramento, não aconteceu absolutamente nada. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que estava passando por um momento muito delicado, por uma questão de escolha. Mas se você mudar as suas escolhas agora, no meio da tempestade, você pode sair ileso, sem nenhum tipo de perda no que de fato tem valor. Tem coisas que talvez já foram perdidas, mas daqui em diante, você não perderia mais nada, se o teu posicionamento for o correto. Portanto, tenha um bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. No 29 diz assim: temiam que se continuasse assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Então perceba que Paulo disse: eu acredito. Mesmo recebendo a mensagem, aquele povo duvidou, aqueles homens continuaram temendo.
Ele disse: não, eu acredito que o Senhor vai cumprir com cada palavra. E eles continuaram temerosos. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo, dando a entender, olha aqui, o que são intenções e motivações do coração. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Quando o casamento está ruim, o que as pessoas querem fazer? Sair fora do navio. Quando a empresa está ruim, o que as pessoas querem fazer? Sair fora do navio. O que Paulo disse? Não saiam do navio, porque se saírem, todos vão morrer. Às vezes eu penso que sair do navio é livramento, é salvação. Não é. Abandonar a minha família, abandonar o meu casamento é salvação? Não é livramento. Desistir, fechar as portas da minha empresa, sair do emprego, pedir as contas e ir embora, parece ser a saída mais certa? Não é. Paulo disse claramente: não deixe que saiam, porque se sair todo mundo vai morrer. Não deixe eles irem embora, porque se eles forem embora, todo mundo vai morrer. A escolha errada já tinha sido feita. Eu não resolvo uma escolha errada com outra escolha errada. Eu não consigo tapar um buraco abrindo um outro buraco. Eu não resolvo uma situação criando um problema em um outro lugar. O salva-vidas, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um lugar, um acontecimento, pode ser um médico, ele pode ser um especialista na área, ele pode ser muitas coisas. Só que muitos, a grande maioria, não faz do próprio Deus o seu barco salva-vidas. Deus, ele foi muito claro quando ele disse: a proteção está sobre todos, não temam, tenham bom ânimo, eu estarei junto com vocês. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. Olhe para a pessoa do seu lado, diga isso para ela agora: não pare a sua vida. Está difícil, mas não pare. Eu sei que é muito difícil, alguns momentos, mas a última coisa que você pode fazer é, por conta de um determinado problema, parar de fazer todo o resto que cabe a você. É muito comum pessoas, por exemplo, que passam por problema conjugal, uma das partes desanimar tanto que para de trabalhar. E aí nós falamos: querido, o casamento já não está bom. Se você parar de trabalhar, o financeiro também não vai ficar bom. Você acha que a pessoa vai querer voltar para esse cenário de caos, de dor? Então você não pode parar. As lutas estão aí, continue trabalhando. As lutas estão aí, continue fazendo o que é preciso ser feito na sua rotina. As lutas estão aí, não pare, se alimente, faça. Ai, mas eu não estou com vontade, não estou animado. Mas se você não fizer, se você parar com outras coisas, você vai arranjar outro tipo de problema. E olha como são as coisas. Por que Paulo estava pedindo para eles comerem? Porque eles precisavam de forças, principalmente por estarem no período de tempestade. Passar por uma tempestade bem. Quer ver um negócio muito simples? Quando você tem aquela virose que te dá dor de barriga, você vai tanto ao banheiro, você desidrata. Quando você vai fazer as coisas da tua rotina normalmente, é a mesma coisa? Você está cansado, você não tem ânimo. Quando nós falamos de alimento, o alimento mais importante é o alimento Quantos não são aqueles que quando a tempestade chega, a primeira coisa que faz é parar de se alimentar espiritualmente? Sem essa força, sem essa consistência, literalmente você vai como um corpo enfermo no meio dessa tempestade. Aí você não tem ânimo, você não tem disposição. Então você precisa se alimentar espiritualmente para ter a força.
Deus vai te dar graça? Vai, mas Ele não vai colocar comida na tua boca. Entenda que ambas as coisas são muito importantes. O que acontece dentro, no coração, na mente, tem que estar alinhado, cheio de fé e tal, mas cuidar da saúde é extremamente importante. Eu vou falar por mim. Eu vou confessar um negócio para vocês. Dependendo da oração de concordância que nós fazemos, por exemplo, num corredor, dependendo da pessoa que passa por mim, a pessoa é mais baixa do que eu. Então, eu faço isso aqui, para concordar com ela. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Onde começa a doer? Eu comecei a passar por um processo de fortalecimento físico para eu dar conta de orar por todos. Sabe aquela famosa prancha? Quem já fez prancha? Prancha é assim, é um negócio que... Mas para dar conta. Se eu não me alimentar, tanto espiritualmente quanto fisicamente falando, eu não vou ter a força que eu preciso para trabalhar, para romper, para fazer o que precisa ser feito. Por favor, coma alguma coisa agora, não é para amanhã, agora, para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Sabe o que Paulo estava falando para esses homens? Deus está no controle de absolutamente tudo. Volte a fazer aquilo que vocês pararam, voltem para a rotina normal, comecem a trabalhar, comecem a batalhar, comecem a lutar, porque nenhum fio de cabelo se perderá. Se coloquem de pé todos, por favor. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Mesmo no momento difícil, esse foi um homem que teve a capacidade de dar graças ao Senhor. Mesmo no meio da tempestade, ele estava dando graças ao Senhor. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Todos 44. O que está escrito ali no último versículo? Vencer em meio à tempestade. Uma tempestade provocada pela escolha deles. Eu fui o causador? Fui. Dá para vencer? Dá para vencer. Desde que você comece a dar as respostas certas dentro do barco. Perceba que a fé de um teve o poder para salvar 276 homens. Em quantos vocês são dentro da sua casa? Talvez 2, 3, 4, 5. Quem gosta de fazer bastante filho aí, no máximo uns 6, 7. Falando em fazer filho, a gente foi para Israel, né? Gente, eu acho que não existe Wi-Fi, net, não existe internet lá na casa desses judeus. Porque era normal passar com 8 filhos, com 10 filhos, era um negócio de doido. Voltando ao raciocínio. Será que a tua fé não é o suficiente para salvar todos da tua casa? Na tua empresa, talvez quantas pessoas fazem parte da tua equipe? Dependendo, 5, 10. Se é uma empresa maior, 30, 40, 50. Será que a tua fé não pode impactar todo o resto e salvar todos? Perceba que um creu, tudo mudou. Um creu. Os outros, até a hora H, estavam duvidando, mas aquele que creu fez total diferença naquele lugar. A tempestade chegou, eles viveram momentos de grande tensão, mas eles chegaram em segurança. Eu não separei, mas se vocês continuarem no capítulo 28, no versículo 2, já de cara, no início, lá diz que quando eles chegaram na determinada cidade, eles foram tratados com muita bondade. Repita isso comigo, por favor. Depois da tempestade, vem a bondade. Eu acredito que a tempestade de muitos vão se encerrar, e você vai entrar no tempo de grande bondade da parte do Senhor, em um tempo de grande favor da parte do Senhor.
Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 57: tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. A primeira vez que eu meditei nessa passagem, eu confesso que na hora eu me emocionei, lendo. Não é que eu recebi num culto, não, lendo. Olha o que o Senhor disse a este povo: eu tenho visto o que vocês fazem, eu estou vendo as falhas, mas ainda assim irei curá-los. Uau, uau. Quantos não deixam de batalhar pela crença de não merecimento? Quantos não deixam de lutar? Quantos não se entregam à tempestade por conta daquela consciência, aquela mente culpada? Quantos não têm forças o suficiente, porque a cada vez que você tenta se levantar, vem à tua memória aquela falha, aquele erro, aquela atitude precipitada do passado, e acaba roubando toda a tua motivação e toda a tua força? Estou errado? Estou falando alguma loucura? Eu sei como que é. Eu sei como que funciona. O diabo muitas vezes ele tenta usar os nossos podres, as nossas sujeiras, falhas do passado contra você. É muito comum ele chegar no pé do teu ouvido, no teu momento de oração, e dizer assim para você: não adianta orar, eu vi o que você fez. Lembra aquele dia em que você teve aquela atitude em que ninguém estava olhando, não tinha ninguém vendo, mas eu vi? Você não pode, você não vai conseguir, você vai perder essa batalha. Ele vem na tua mente e fala assim: ó, você lembra quantas pessoas você prejudicou lá atrás? Eu vi. Sabe aquela mentira? Parece que passou desapercebido. Eu percebi. E ele te mata, ele te mina, ele arrebenta com você, ele parte o teu coração, ele coloca dor, angústia, tristeza, mas você não pode aceitar ser roubado nunca mais. Insistir no erro é burrice, é loucura. Mas a partir do momento que você se volta para o Senhor com arrependimento, você diz: eu fiz, eu falhei. O diabo não pode mais usar o teu passado contra você. Nem pessoas podem usar isso contra você. Quando elas disserem: no passado você fez, você vai falar: eu fiz, não faço mais. Naquele tempo você foi injusto, fui, e infelizmente eu fui, era o meu conhecimento da época, agora eu não sou mais a mesma pessoa. Traí, não traio mais, não sou mais a mesma pessoa. Então não se permita ser roubado, porque mesmo que a tempestade esteja aí, as batalhas estejam aí, não quer dizer que o barco vai afundar e você vai afundar com ele. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é incrível. Perceba que toda essa enrascada não foi falta de aviso, mas porque um homem creu, porque existia um homem de Deus naquele lugar, eles viveram um grande livramento. Se você se levantar poderosamente como um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, mesmo naquilo que você deu causa, eu acredito que Deus tem poder para mudar, para transformar, para reverter por completo. Imagine o que é você estar no meio de uma tempestade, que você sabe que você está nessa tempestade porque você ignorou algo. Você não vê a luz, você não vê saída. Muitos pararam de fazer algumas coisas do dia a dia. Não é hora de você ficar sem comer. Volte a se alimentar. Você precisa de força para vencer isso daí. Você precisa de força.
Você precisa de resistência para vencer esse momento difícil. Não. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Preste atenção no que o Espírito está dizendo a todos. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Você não pode parar. Não é hora de parar de se alimentar. Não é hora de parar de trabalhar. Não é hora de parar de lutar. Você tem que se alimentar, porque você precisa de resistência, de força para vencer este momento difícil. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, olha que lindo, e consolarei os que choram. Porém em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz. No meio de uma tempestade, o que você mais deseja é ter paz. Isso é tanto para vocês quanto para quem está nos acompanhando pela transmissão, tanto para os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Tanto para vocês que estão aqui, quanto vocês que estão nos acompanhando pela transmissão. Gente, isso me enche de força, isso me enche de esperança, me enche de alegria. Não caia na cilada do diabo. Para, ele vai te atacar constantemente, mas quando você conhece a verdade, você sabe como combater uma mentira. Feche os seus olhos, por favor. Como eu queria ter mais tempo, eu não tenho tanto tempo. Eu vejo essa mensagem como um presente, porque nós vamos entrar no nosso propósito dos 52 dias, e você precisa estar no auge da tua força física, no auge da tua força emocional e principalmente no auge da tua força espiritual. Mesmo que externamente as coisas não estejam tão bem, internamente você tem que tomar a decisão de se levantar agora, porque o barco você não vai afundar junto com o barco. Você vai chegar aonde você deseja em segurança. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer esse momento difícil. Não aceite que o diabo use contra você o teu passado. Não aceite que o diabo jogue na tua cara os teus erros, as tuas escolhas, as tuas precipitações, aquilo que em algum momento você fez, mas por quê? Você não conhecia a verdade naquela época, porque você literalmente escolheu errado em um breve momento. Não quer dizer que isso é o seu fim. Não é o seu fim. Então eu gostaria que neste momento você dissesse ao Senhor: meu Deus, eu estou aqui para dizer que eu sou responsável. Eu não estou jogando a minha responsabilidade para outro. Se a minha vida está do jeito que está, é porque eu fiz as escolhas erradas, é porque em algum momento o Senhor se comunicou à minha consciência, o Senhor falou aos meus ouvidos, mas eu não dei ouvidos ao Senhor. Eu fiquei com aquilo que as pessoas disseram e eu deixei de lado o que o Senhor estava dizendo. Eu fiquei com aquilo que os especialistas disseram e eu não fiquei com aquilo que o Senhor estava dizendo. Muitas vezes os especialistas vão dizer: não tem o que possa ser feito, é apenas paliativo, e o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo, não tema, nem um fio sequer de cabelo da tua cabeça vai se perder, porque Ele tem o controle de absolutamente tudo. Ele tem o controle sobre essa tempestade da tua vida. Deus é o Deus que acalma a tempestade. Deus é o Deus que age no meio da tempestade. Deus é o Deus que traz o livramento mesmo no meio da tempestade. Deus é o Deus que traz mudanças mesmo no momento caótico. Deus é o Deus que cura, transforma, liberta. Ele faz, e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Não pare, este não é momento de se entregar.
Chegou o momento em que aqueles homens, eles lutaram, mas decidiram abandonar esse posto. Eles se entregaram ao poder da tempestade. Não se entregue ao poder da tempestade. Coloque as tuas mãos, coloca teu coração, coloca a tua mente nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida ao poder do Senhor. Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Apresente a Ele. Fale: meu Deus, eu sou o Paulo dentro deste barco. Eu sou esse homem, essa mulher de Deus dentro deste barco. O Senhor precisa da fé de um para salvar a todos. Tinham 276 homens naquele barco. Por conta do posicionamento de um, todos saíram ilesos. A proteção do Senhor estava sobre eles. Então diga isso, tome posse dessa palavra. Fale: a proteção de Deus está sobre a minha vida. A proteção de Deus está sobre a minha família. A proteção de Deus está sobre o meu casamento. A proteção de Deus está sobre a minha empresa. A proteção de Deus está sobre a minha vida. Ela está sobre mim, e eu vou vencer este momento difícil. Eu vou vencer essa batalha. Essa tempestade, ela não vai prevalecer. Essa tempestade, ela não vai me vencer. Não, muito pelo contrário. Se Deus é por mim, não há quem possa ser contra mim. Se Deus está lutando as batalhas por mim, eu acredito, eu não vou perecer. Eu não vou perecer. Eu não vou perecer. Eu vou viver uma glória maior. E essa glória maior vai ser ainda dentro deste ano. Eu vou viver a maior virada da minha vida ainda dentro deste ano. Eu vou ver tudo caminhando. Eu vou viver uma diferença extraordinária. Eu não vou afundar. Diga isso: eu não vou afundar. A minha família não vai afundar. O meu casamento não vai afundar. Os meus sonhos não afundarão. Eu não vou sofrer essa derrota. Eu não vou sofrer essa derrota. Eu não serei derrotado. Eu não serei envergonhado. Eu não vou sofrer nenhum tipo de perda, porque eu creio que o Senhor está junto comigo. Eu vou chegar ileso do outro lado. Eu vou chegar ileso do outro lado. Eu vou chegar ileso do outro lado. Se você tinha pensado em sair do barco não vai resolver. Paulo alertou: se os homens saírem do barco, todos irão morrer. Não saia do barco, que é vencer dentro do barco. Diga isso: eu não vou abandonar o barco da minha vida. Eu vou vencer a minha batalha dentro deste barco. Eu não vou abandonar. Eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer esse desafio. Eu vou vencer esse gigante. E eu vou glorificar o nome do Senhor depois de toda a mudança que eu vou viver. Não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Preste muita atenção. Permaneça do jeito que você está, com seus olhos fechados, em espírito, mas muito focado no que eu vou dizer. Nós já nos deparamos com casos em que as pessoas estavam desesperadas diante de nós. Desesperadas. E boa parte do desespero dela estava ligado ao fato de que ela tinha consciência que ela era responsável, que ela tinha culpa no cartório. Mas todas as vezes que nós viermos diante do Senhor, com arrependimento, com o coração sincero, com o coração quebrantado, quando nós abandonamos o nosso caminho, os maus caminhos, nós alcançamos misericórdia. Não caia nos jogos mentais do diabo. Não seja roubado por isso. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Olhe para cá um instante. Consciência culpada. Duas formas de tratar. Primeiro, se você está no erro, é óbvio que a consciência vai ficar culpada. Primeira forma de tratar: sai do erro.
Sai do erro. Para de uma vez por todas. Segundo, se você sabe que você já parou, que você não é mais a mesma pessoa, você não cai nas mesmas ciladas, não acredite nas mentiras do diabo. Repita isso comigo, por favor. A partir do momento que eu abandonei os meus maus caminhos, eu me arrependi, pedi perdão, eu estou livre. Você está livre. Ah, mas eu matei. Você está livre. Ah, mas eu enganei. Você está livre. Eu prejudiquei. Você está livre. Você tem noção que parte dos homens da Bíblia que você admira e respeita também cometeram falhas muito sérias? Davi, o homem escolhido por Deus, chamado de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi que nós tanto admiramos, foi adúltero e assassino. Já conhecendo a Deus, tá? Conhecendo a Deus. Ele teve as consequências dele na oportunidade? Teve. Mas não impediu dele viver a vida poderosa que Deus tinha prometido. A vida que Deus tinha preparado. Lembra de Moisés? Antes daquele início do processo de libertação da escravidão do povo de Israel, lembra o que ele fez com o egípcio? Matou o egípcio e enterrou. Enterrou. Isso impediu dele se tornar um grande libertador de Israel? Foi um grande líder, um homem incrível. E olha, eu e a Catarina conversamos muito sobre isso. Tem muitos momentos que assim, se Deus estivesse na minha frente, Ele falasse assim, ó, escolha um acontecimento da Bíblia para você replicar, viver o mesmo momento. Tem muitos momentos incríveis, mas tem um especial que a gente ama, que a gente adora. Moisés, literalmente, ele viu a glória de Deus. Ele falava face a face com Deus. Mas ele tirou uma vida antes. Mas não impediu dele ver a glória de Deus. Ele fez algo terrível antes, mas não impediu dele ver a glória de Deus. Sabe o Abraão, o pai da fé? Pai da fé foi um mentiroso em um determinado momento. Isaac também contou a mentira como seu pai, faltou com a verdade. Jacó, quem iniciou as 12 tribos de Israel, algo incrível, um homem que lutou com o anjo, e enganou lá atrás, lesou, prejudicou, impediu dos grandes planos do Senhor se concretizarem na vida dele. Ai gente, como eu queria ter mais tempo. Eu não posso me estender muito mais. Entenderam tudo o que foi falado? E assim, quando você entende de forma revelada, sabe como que você já tem que sair da igreja? Outra segurança, outra postura. Tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia que diz: alegrai-vos sempre. Sabe como você tem que sair daqui? Dá um sorrisão para mim. Olha quanto sorriso lindo. Alegres o tempo todo. Estou no meio da tempestade, mas eu me alegro pela fé. Você tem que sair daqui como se você tivesse recebido, e você recebeu uma boa notícia. Você recebeu uma grande boa nova hoje.
Você tem que sair daqui com aquele sentimento de que você tem que comemorar, realizado, leve, solto, vai! Você não vai afundar junto com o barco. Você vai chegar do outro lado. E ó, pegue todo o contexto. Chegou o momento que eles desistiram de conduzir o barco, porque estava tão forte que não dava. Estiraram a mão, perderam o controle. Chegou o momento que eles tiveram que jogar fora algumas cargas, porque eles precisavam do barco mais leve, porque estava tão violento, tão violento, tão violento. Era tudo trevas, não tinha sol, não tinha lua, não tinha nada. Para qualquer direção que eles olhassem, eles não veriam uma saída. E a saída chegou na forma de uma palavra. Repita comigo, por favor. A palavra de Deus é o suficiente. Não pare de comer, não pare a sua vida, continue e Deus vai te honrar. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço, meu Deus, que toda essa mensagem entre de uma forma revelada, meu Deus, no coração de todos, tanto aqueles que aqui estão, meu Deus, e aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, assim como nós lemos ao longo dessa reunião, eu declaro e profetizo sobre a vida de todos. De agora em diante todas as coisas irão melhorar. De agora em diante todas as coisas irão melhorar. De agora em diante todas as coisas irão melhorar. Tanto para aqueles que estão perto, quanto aqueles que estão longe. Eu declaro, todos entrarão em um tempo de grande paz, um tempo de grandes vitórias, em um tempo de grandes conquistas, um tempo de grandes realizações. Eu os abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, os próximos 6 meses serão disparados os mais abençoados da tua história de vida. Você vai viver o que nunca viveu, você vai chegar a lugares que você não tinha chegado, você viverá uma glória maior. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, e eu declaro, tudo já deu certo, tudo já fluiu, nenhum fio de cabelo sequer vai ser perdido ao longo dessa caminhada. A proteção do Senhor está sobre a tua vida, está sobre aquilo que te pertence, e a vitória é sua. Eu declaro, a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.